Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, quero louvar a Deus por tua vida. Uma vez mais, um domingo novamente, nós estamos diante de Deus para nós aprendermos um pouco mais da sua palavra. Seja muito bem-vindo, Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Rio Claro. Seja muito bem-vindo uma vez mais, sinta-se à vontade em nosso meio nesta manhã para nós meditarmos e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Tenha na sua mão a sua Bíblia, tenha também a sua importante revista tão abençoada que tem por título o tema que nós estamos trabalhando até os confins da terra, a grande comissão, o ID, que Cristo deixou para a sua igreja. Muito bem, então tenha a tua Bíblia em mãos, a tua revista também em mãos, tenha um bloquinho de nota, um caderno e uma caneta, e venha conosco nesta manhã, dia 22 de outubro, para nós juntos meditarmos e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Meu querido irmão, querido amigo, querido aluno da Escola Bíblica, eu te convido para nós orarmos ao Senhor, clamando a Deus que o Senhor abra nossa mente, o nosso intelecto, para que nós então ao chegar ao término desta aula, nós absorvermos o seu conteúdo, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Eu quero te convidar para você, juntamente comigo, nós orarmos ao Senhor e clamarmos a Deus para que o Senhor esteja juntamente conosco. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te damos graça por uma vez mais estarmos na tua casa, na nossa tão importante Escola Bíblica Dominical, neste domingo, Senhor, dia 22 de outubro, aonde estaremos falando a lição de número 4, referente à obra missionária. Abre a nossa mente e o nosso entendimento nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão, meu querido aluno da Escola Bíblica, como já disse há pouco, seja muito bem-vindo e que estes instantes em que passaremos juntos seja de grande valia para a tua vida espiritual, para a tua meditação. Muito bem, a lição de número 4, vamos falar bastante nesta manhã sobre a obra missionária, missões transculturais no Novo Testamento. Falamos na última aula, a lição 3, referente à obra missionária transcultural também, só que no Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar desta obra missionária no Novo Testamento. Muito bem, você pode estar acompanhando com a tua revista em mãos, o texto áureo, e o texto áureo, este versículo é o versículo textual mais importante da Bíblia Sagrada, e você pode acompanhar comigo. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Verdade prática, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer do seu único filho um missionário, e também da igreja a sucessora dessa sublime e importante tarefa. Muito bem, ou importante serviço. Maravilha. Meus queridos irmãos, você pode acompanhar juntamente comigo, nós vamos vamos fazer a leitura bíblica em classe nesta manhã. Nós vamos estar lendo o profeta Isaías, do capítulo 61, do versículo 1 e 2, e também estaremos lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 4, e estaremos lendo alguns versículos nesta manhã. Você pode acompanhar comigo, já está aí na sua tela, fique à vontade para ler na sua Bíblia. Algumas Bíblias têm algumas versões diferentes, mas nós estaremos lendo o conteúdo é o mesmo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a anunciar liberdade aos cativos e abertura das cadeias aos encarcerados,
Versículo 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes de coração. Também vamos para Lucas capítulo 4, leiamos, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, e estava escrito assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Olha que coisa linda o versículo 20. E cerrando o livro e tornou a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Louvado seja o nome do Senhor. Vimos aqui esta importante leitura bíblica em classe, o profeta messiânico, o profeta Isaías, falando a respeito do Salvador, do Cristo, o Messias, o enviado, aquele que veio para libertar, pôr em liberdade os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor e também colocar aqueles que estavam encarcerados em liberdade. Muito bem, já está na tua tela os nossos objetivos nesta aula de número 4. O nosso objetivo número 1 é revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Nós vamos ver, nós já vimos na aula anterior, na última aula, aula 3, que o nosso Deus é um Deus missionário, um Deus que através de um homem chamado Abraão, Deus então o chama, o comissiona para que através de Abraão o Senhor estivesse estabelecendo uma nação, e assim Deus o fez, e assim o Senhor então acreditava e colocou nas mãos desta importante nação um grande ide, mas porém nós vimos e veremos também na aula de hoje que Israel falhou na sua obra missionária. Este é o nosso objetivo de número 1, é revelar o Deus missionário, que nós já vimos no Antigo Testamento, veremos porém hoje de uma forma tão gloriosa e nítida, que Deus também é um Deus missionário no Novo Testamento. O nosso segundo objetivo é mostrar a obra missionária nos Evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos, e nós veremos também como que a igreja de Deus, ela atuou de forma vibrante, de forma esplendorosa também no Novo Testamento. O nosso objetivo seguinte é enfatizar a obra missionária cumprida nas cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, na carta de Hebreus também, e também no livro de Apocalipse. Então é enfatizar a obra missionária, que ela foi cumprida nas cartas e no livro de Apocalipse. Palavra-chave nesta manhã, Novo Testamento, que nós iremos trabalhar e meditar sobre o Novo Testamento. Muito bem, querido, vamos comigo na nossa introdução, revista na mão, Bíblia do lado. Talvez você esteja aí com a tua caneta, o teu bloquinho de nota, e o faz muito bem. Melhor um lápis pequeno, como diz alguns sábios, do que uma mente esquecida. Então, tome nota, faça uso destas anotações, porque daqui um tempinho você pode usá-lo e usufruir uma vez mais deste conhecimento que estará disponível para você. Muito bem, vamos lá, introdução. Nós constatamos no Novo Testamento que o Senhor Jesus, ele foi enviado pelo Pai, como está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo de número 21, nós vimos que o Senhor Jesus, ou Yeshua, ele foi enviado pelo Pai ao mundo como o maior de todos os missionários, como nós podemos ver, e nós vimos na última aula, no livro do Gênesis, capítulo de número 3, eu te convido
para que, em posse da sua Bíblia, você abra a tua Bíblia comigo. Eu gosto muito deste capítulo, gosto muito deste versículo, porque este versículo, ele nos mostra como que Deus, então, no Jardim do Éden, mediante a queda de Adão e Eva, Deus já estava norteando, apontando um missionário que viria para resgatar a raça humana que havia acabado de cair. Então vejamos o que diz a Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente. Ponto e vírgula. Esta palavra que está escrito como esta, no hebraico é ele. Então Deus está falando, esta, ou hebraico, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No Jardim do Éden, Deus já estava apontando, norteando, falando a respeito de uma pessoa, um homem do sexo masculino, ele que esmagaria, feriria a cabeça. Cabeça fala de governo, fala de comando. Então está falando de que queria remover, ferir a cabeça, o comando da antiga serpente. Aqui nós estamos vendo nitidamente que quando Deus fala em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, ele está falando de Jesus Cristo. Quero ler também Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 21, que diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ou seja, Jesus está falando, assim como o Pai me enviou. Gosto muito também e apontei aí, você pode ler comigo na sua Bíblia, em sua Bíblia, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, nós vimos que Deus é um Deus missionário, e este Deus missionário, ele então enviou o seu próprio Filho, para que o seu próprio Filho viesse a cumprir uma importante missão. Acompanhe comigo ainda que o próprio Filho de Deus, ele veio, como diz a carta de Paulo aos Filipenses, um dos pontos mais lindos da Bíblia Sagrada, que Paulo afirma, apontando para a humanidade, a humildade de Cristo. Ele diz assim: ele veio, esvaziou-se de sua glória, tomou a forma de servo, sendo achado na forma de homem, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo de número 11, Cristo veio, tomou a forma de homem, tomou a forma corpórea humana, nasceu de uma virgem, passou pelas mesmas dificuldades que nós, seres humanos, passamos hoje. Por isso que a carta aos Hebreus, capítulo 8, diz que nós temos um grande sumo sacerdote diante de Deus, que assim como nós, ele se compadece, porque ele sentiu as mesmas angústias, as mesmas dificuldades que nós temos. Interessante que Jesus veio 100% homem, 100% Deus, na sua natureza humana, na sua natureza como homem. Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus ele sentiu sede, Jesus teve angústia, Jesus teve sono, Jesus passou por muitas dificuldades humanas, como nós passamos também. Teve medo, chorou e muito mais, porque ele desceu da sua glória, esvaziou-se da sua glória, tomou a forma de homem e esteve entre nós, 100% homem, 100% Deus, com a sua deidade, com a sua humanidade. Jesus cumpriu a sua obra missionária, e ele trouxe um plano de resgate da humanidade. Se o pecado entrou por Adão, o pecado seria derrotado por Jesus Cristo. Meu querido amigo, meu querido irmão,
que nos ouve, eu te convido para você abrir a tua Bíblia comigo, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Quero ler algo importante. Nós estamos falando do Cristo, a obra missionária na vida do Filho de Deus, sendo Ele o maior, o grande, o missionário que veio para a terra. Quero ler com os irmãos, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 12, diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Observe que por um homem o pecado entrou no mundo. Versículo de número 15, dentro do mesmo capítulo 5. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, ou seja, pela desobediência de um, o pecado entrou, mas o missionário Jesus, ele desceu, tomou a forma de homem, louvado seja o nome do Senhor, esteve entre nós para cumprir um plano, e este plano é um plano de resgate. Nós fomos resgatados pelo missionário Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Logos de Deus que tomou a forma humana, esteve entre nós para cumprir uma importante resgate. Louvado seja o nome do Senhor. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, no versículo 14, diz que a dívida, a cédula que era contra nós, contra a nossa vida, Ele a tomou e a cravou na cruz, ou seja, Jesus pagou a nossa dívida e Ele nos comprou, nos resgatou do nosso pecado e da nossa vil maneira de viver. Nesta manhã, dia 22 de outubro, você tem a oportunidade de glorificar a Deus nesta manhã, de adorar ao nome do Senhor, porque Jesus veio ao nosso encontro, o remidor, o resgatador, aquele que pagou o preço por nós e cravou a nossa dívida na cruz do Calvário. Quando ele dá o brado na cruz e ele diz em língua hebraica tetelestai, está em grego ele diz tetelestai, está pago, nosso resgate foi então concluído. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos lá. Jesus, ao iniciar o seu ministério, chamou alguns pescadores, e quando Jesus chama esses pescadores que estão lançando a rede no mar da Galileia, Jesus chama ele, e Jesus diz assim, como está escrito, Mateus capítulo 4, versículo 19, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus diz para aqueles pescadores de peixe, vocês estão pescando peixe, mas venha após mim, que vocês serão também pescadores de homens, pescadores de almas, pescadores de vida, ou seja, quem pesca almas, quem pesca vidas, são missionários, e este convite para que esses pescadores viessem após Cristo, e vieram, Pedro, Tiago, João e André, vieram e abraçaram o convite, a obra que Cristo o estava chamando. Portanto, todo o Novo Testamento, e nós vamos ver hoje, todo o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário, desde os Evangelhos, também Atos dos Apóstolos, as cartas e também o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Então, nós vamos ver que
Todo o Novo Testamento, ele é um livro, ele a sua essência é uma essência missionária. Muito bem, vamos caminhando comigo, vamos adentrar ao tópico de número 1, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. O Deus missionário que vimos na última aula, a aula de número 3, um Deus missionário que trabalhou, salvou, enviou alguns dos seus missionários para outras nações e outros povos, como vimos, profeta Elias, profeta Jonas. Nós vamos ver hoje que este mesmo Deus tem a sua essência missionária também no Novo Testamento. Subtópico de número 1, a Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada, você pode acompanhar na sua tela, a Bíblia Sagrada de Gênesis ao Apocalipse é um livro eminentemente missionário, porque a sua inspiração emana de um Deus missionário. Portanto, a Bíblia é um livro missionário. Portanto, o Evangelho é um Evangelho missionário. A antiga aliança é uma aliança missionária. O nosso Deus é um Deus missionário que ama a obra missionária e ama também. Se não, vejamos, você pode acompanhar comigo, seguindo no Antigo Testamento. O povo de Israel foi o instrumento usado por Deus para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou. Lembra que nós falamos na última aula que Israel fracassou, falharam. Eles foram atrás de deuses pagãos, adoraram Baal, Astarote, Dagon, adoraram aos deuses egípcios e falharam. Não deram sequência ao projeto missionário de Deus. Êxodo capítulo 19, o Senhor falando diretamente com a nação de Israel. Deus estava falando: se vocês ouvirem, então sereis nação santa, povo escolhido, povo peculiar. Mas porém eles falharam, eles fracassaram. Contemplamos isso de uma forma muito nítida no livro de Juízes, que eles pecaram, cada um fazia o que era bem aos seus olhos. Mas quando Israel falhou, o projeto, o plano da parte de Deus não parou. Deus não desistiu do projeto missionário. Todavia, no Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja. Se Israel falhou, Deus então chama, comissiona. Deus então levanta a igreja, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor para com a obra missionária. Deus, quando Israel falha, ele não recua, não volta atrás, ele não desiste, mas ele então comissiona, envia, chama, escolhe a sua igreja. E nós estamos inseridos dentro desta importante chamada da parte de Deus. Acompanhe comigo, vamos adentrar no subtópico de número 2, que tem por título uma obra missionária no Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de Israel falhar, Deus escolheu a igreja para seguir na obra da salvação. Observe que o plano de Deus com Israel, quando ele falha, não neutraliza ou para uma ação, ou Deus simplesmente retorna para trás. Quando um povo falha dentro do plano missionário, Deus então, na sua essência, Deus levanta outro povo para seguir, e este povo é a sua igreja, a igreja de Cristo, aqueles que foram retirados para fora, a igreja, a eclésia, para que o trabalho missionário não parasse, mas continuasse. Deus então escolheu a sua igreja. Vamos seguindo dentro da nossa importante revista,
subtópico de número 2, nós vamos ler que para isso Jesus veio ao mundo. Para que Cristo veio ao mundo? Jesus veio ao mundo para salvar os perdidos e conduzi-los à vida eterna. Graças a Deus que nós já lemos também João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então Jesus veio para salvar uma classe perdida, uma classe desacreditada, a raça humana que, mediante o pecado de Adão, estava feita como inimiga de Deus, não havendo comunhão com Deus. Interessante que Jesus, quando vem, Jesus vem usando a sua igreja. Interessante que disse o grande missionário escocês David Livingstone, ele diz assim: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Que coisa maravilhosa! Deus tinha apenas um filho, e desse filho fez dele um missionário para a glória do nome do Senhor. Então, vimos, querido irmão, que Deus, ele tem um compromisso com a obra missionária. Você que ama a obra missionária, fique tranquilo, fique ciente de que Deus, ele ama a obra missionária também com a mesma intensidade. Aprove ao Senhor escolher a sua igreja, para que através da sua igreja a obra missionária fosse continuada. Que coisa linda, gloriosa. Vamos caminhando. A igreja, subtópico 3, a igreja à luz desta revelação. A igreja de Cristo, à luz desta revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a igreja de Cristo tem um grande serviço ainda inacabado. Qual que é este importante serviço? Este importante serviço é anunciar o Evangelho. Mateus capítulo 28, versículo de número 19, é justamente: ide por todo mundo, anunciai, evangelizai, eis que eu estou convosco. Cristo advertindo, falando a respeito desta importante obra missionária. Eu te convido para que você leia juntamente comigo este importante versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha que lindo! E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então a igreja, ela tem esta importante obra: ide e ensinai todas as nações. Que coisa boa esta grande comissão de Deus, de Cristo para a sua igreja, é que a igreja não pare, a igreja vá. O ide, a igreja em movimento, a igreja em ação, a igreja contribuindo com a obra de Deus e Deus contribuindo com o andamento da sua igreja. Interessante que no versículo de número 20, nós temos uma garantia que quando a igreja ela cumpre esta importante ordem, o ide, o Senhor Jesus retorna e diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então a igreja, na sua importante obra missionária, nós temos uma ordenança e uma garantia da presença de Cristo nos guardando, nos dando a sua virtude, nos dando a sua chama, nos dando a sua bondade para conosco. Maravilha! Meu querido irmão, te convido para nós lermos a síntese do tópico 1, está aí na tua tela, a Bíblia toda, e mais especificamente, o Novo Testamento revela um Deus missionário. Maravilha! Então, vimos de forma muito clara neste capítulo 1 sobre um Deus missionário, um Deus evangelístico, um Deus que a sua maior
seu maior desejo é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da salvação. Muito bem, vamos adentrar ao tópico de número 2. No tópico de número 2 temos missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Vamos entrar no subtópico de número 1 e vamos ver a obra missionária descrita de uma forma muito clara nos evangelhos. De acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária, para tornar o seu povo uma agência missionária. Então, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos contemplar, visualizar que Deus, então, de acordo com os evangelhos, o que nós temos escrito é que Jesus, ele veio enviado por Deus à terra, como nós falamos, tomando a forma de homem, e também veio para tornar, fazer, comissionar, garantir a sua igreja, tornando-a como uma agência missionária. O ministério de Jesus Cristo foi marcado por ações missionárias, demonstrando muito o amor, a compaixão de Deus, enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Então, o ministério de Cristo, nós vamos contemplar Jesus fazendo a obra missionária. Senão, eu gostaria de apontar alguns tópicos aqui, como Cristo é o Cristo da obra missionária e Jesus é o Cristo da evangelização. Quer ver comigo? Eu quero apontar em primeiro plano, Jesus é o missionário pessoal. Quer ver comigo? As maiores mensagens da Bíblia Sagrada, elas foram anunciadas individualmente. Quer ver comigo? Diz a Bíblia, João capítulo 3, que de madrugada Nicodemos vai falar com Cristo, e naquela conversa de madrugada é que o Filho de Deus, ele declara o versículo áureo da Bíblia Sagrada, quando ele diz no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo que enviou o seu próprio Filho. Também vemos que o mesmo Cristo que atende Nicodemos na madrugada, é o mesmo Cristo que atende a uma mulher samaritana, sozinha, individual. E neste capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus também diz um versículo maravilhoso, que Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em Espírito e em verdade. Jesus também é o missionário coletivo. Senão, veja comigo, Jesus falou a grandes massas de gente. Por exemplo, o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e também o 7. Vejamos também um outro Sermão no Monte, Mateus 24, quando Cristo, ele abre uma tese escatológica, Mateus 24, 25, também naquele momento do monte, o sermão do monte, ou o sermão escatológico, no dia da pesca maravilhosa, Cristo também, dentro daquela mensagem à beira do mar, fazendo uma obra missionária coletiva, uma evangelização coletiva. Jesus também é o missionário nacional. Jesus era judeu, inserido dentro de uma cultura judaica, como nós podemos ver, João capítulo 4, versículo 9, quando a mulher samaritana diz: mas tu, sendo judeu, tu vem falar comigo que sou samaritana? Então Jesus, judeu, fazendo a obra dentro de uma sociedade judaica, anunciando as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas também Jesus é um missionário transcultural. Se não, vejamos, Jesus anunciou o evangelho a pessoas de outras nacionalidades, ou seja, de outras culturas. Por exemplo, a mulher cirofenícia, a segunda pessoa na Bíblia que chama Jesus de ó filho de Davi.
assim como Bartimeu. Vejamos também Jesus falando e curando o centurião, o servo do centurião romano, Mateus capítulo 8. Vejamos também a mulher samaritana que era de Samaria sendo alcançada pela mensagem cultural, pela mensagem missionária, transcultural de Jesus Cristo. Jesus é o verdadeiro missionário enviado por Deus, pelo Pai. Vamos correr um pouquinho. Não foi por acaso que cada um dos evangelhos é concluído com o mandado da grande comissão. Nós acabamos de ler Mateus capítulo 28, quando Cristo disse: ide, ensinai, batizando-as, e eis que eu estou convosco. Também Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus fala do mesmo formato, e disse-lhe: ide por todo o mundo, anunciai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Da mesma forma, Lucas capítulo 24, da mesma forma, João capítulo 20, a partir do versículo 21, que nós já lemos agora de pouco, quando Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu envio também a vós. Que coisa boa! Os evangelhos, ele mostra, apresenta então a grande comissão do reino de Cristo e a sua obra missionária. Vamos seguindo. Vamos caminhando para o subtópico 2, vamos ver um pouquinho no livro do Atos dos Apóstolos e vamos trabalhar um pouco sobre dois personagens. O primeiro personagem chama-se Filipe e o segundo personagem, Pedro, muito conhecido de todos nós. Vamos caminhando. O evangelista Filipe, ele foi enviado ao encontro de um eunuco, funcionário da rainha dos etíopes, ou rainha de Cândace. Então diz a Bíblia que quando Filipe, ele viaja aproximadamente 80 quilômetros e chega aonde está este eunuco. Ele estava lendo o profeta Isaías no capítulo 53, e não estava entendendo, mas a ordem do Senhor, Felipe, ele viaja 80 quilômetros e vai de Jerusalém até Gaza, e descendo naquela região, estava deserta. Eu acho tão lindo isso, irmãos, porque este evangelista Felipe, ele estava sendo extremamente usado por Deus em Samaria, e Deus salvando, batizando, libertando, fazendo uma grande obra. Mas o mesmo evangelista de multidões é o mesmo evangelista que viaja 80 quilômetros para uma região deserta para alcançar uma alma, uma vida, um eunuco, um homem de grande importância dentro do reinado de Cândace. E ele vai atender este homem chegando, pergunta: você lê, você entende o que lê? Ele fala: não entendo. Filipe então explica para ele. Há um sentimento de arrependimento no coração deste etíope, e naquele momento ele resolve se batizar. O eunuco diz assim: aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? E naquele momento então ele é batizado, e Deus realiza um fenômeno extraordinário. Felipe estava em Gaza, uma região deserta, e de repente ele se achou, capítulo de número 8, versículo 40, e Filipe se achou em Azoto, aproximadamente aí 50 quilômetros, o Senhor o conduziu, o levou. Teoricamente, o Senhor retirou ele daqui e colocou ele aqui do outro lado. No livro de Atos, nós vemos este exemplo tão lindo de um missionário de multidões indo atrás de uma vida, anunciando, fazendo a obra missionária na vida de uma pessoa, ou batizando-o, e Deus transportando ele de um lado para o outro de uma forma miraculosa. Não havia naquela época, como não tem nos dias de hoje, um teletransporte, mas aquele que faz a obra de Deus, Deus o transporta
porta. Que coisa gloriosa! Leia a palavra de Deus e você estará mais envolvido com o que nós estamos falando aqui nesta manhã, tá bom? Muito bem, então este evangelista Filipe, de uma forma muito gloriosa, usado por Deus, alcançando apenas uma vida e fazendo apresentando o grande plano de Deus, o plano da salvação. Um outro episódio marcante também foi com o apóstolo Pedro, quando ele foi enviado por Deus na casa de Cornélio e recebeu e reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos de seu amor, independentes de sua nacionalidade. Pedrão, como eu brinco sempre digo, Pedrão, o temperamental, o grande Pedro, o homem que foi transformado de um pescador em apóstolo, escritor, pregador, e Deus fez dele grandes coisas. Este mesmo Pedro, em Atos capítulo 10, ele não quer ir para a casa de Cornélio, um homem temente, um homem que com a sua família, ele respeitava, temia a Deus, dava esmola, orava a Deus, e Deus então alcança ele através da vida de Pedro. Pedro não quer ir, mas Deus trata com Pedro, Deus dá visões para Pedro, Deus fala com Pedro, Pedro vai, e quando Pedro começa a anunciar o Espírito de Deus, então entra naquela casa, batiza aquelas pessoas que ali estão, e o evangelho fica muito claro na mente de Pedro e na visão de Pedro, de que os gentios estavam também sendo alcançados, que o plano de salvação, o plano missionário do Novo Testamento não era exclusivo para Israel, mas Deus estava alcançando o povo gentio, o povo gentílico, aqueles que eram de outra nacionalidade. Tão importante foi este fato e tão marcante na vida de Pedro, que Atos capítulo 15, no grande concílio em Jerusalém, diz a Bíblia que Pedro se põe de pé e Pedro, ele fala de uma forma muito clara como Deus deu a ele esta experiência, alcançando estas pessoas em Atos capítulo de número 10. Que coisa boa, irmãos. Nós ficaríamos aqui por muito mais tempo falando sobre esta obra tão gloriosa, a obra missionária no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ver também no tópico seguinte, vamos adentrar dois personagens fenomenais. Aliás, o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos tão somente, ele tem duas colunas. Uma coluna chama-se Pedro, você pode acompanhar até o capítulo 8, Pedro em foco. Do capítulo 9 adiante, o apóstolo Paulo, até então utilizava-se do seu nome, o seu nome judeu, Saulo de Tarso. Após ele ser chamado, então ele aplica o nome romano Paulo. Não foi que, sempre digo isso aos nossos irmãos, até mesmo na nossa escola bíblica ou no nosso curso teológico, que não houve uma transformação de nome, como Jacó para Israel. Na vida de Paulo, ele tão somente aplica o seu nome romano. Haja visto que Saulo de Tarso, Saulo ou Shaul, era uma homenagem que o seu pai deu a ele em homenagem ao rei Saul, o primeiro monarca de Israel. Então o nome judaico, mas Paulo usa o nome romano, ou seja, Paulo. E vamos ver nesta manhã dois personagens, Paulo e Barnabé. Somente como nota de rodapé, o nome Barnabé, todas as vezes que você encontrar esse sufixo bar, você, então, bar segue, Barnabé, Bartimeu. Toda vez que o nome começa com esse sufixo bar, representa ser filho, ou seja, Barnabé, filho da consolação. Mas vamos caminhando. O apóstolo Paulo, de perseguidor da igreja, tornou-se o
apóstolo do gentio, aquele que perseguia, aquele que matava, aquele que colocava os crentes em cadeia, os humilhava a ponto de forçá-los a blasfemar contra Deus, aquele que matou, espoliou muitos crentes. Agora, em Atos capítulo 9, ele tem um encontro, e este encontro é com o próprio Jesus. Diz a Bíblia que o próprio Cristo apareceu a ele no caminho de Damasco e diz para ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Interessante que, quero ler juntamente contigo, no capítulo 9, no versículo de número 15, quero ler com os irmãos, e você acompanhe comigo aí com a sua Bíblia, tem o hábito de manusear a Bíblia, isso é muito bom. Ele diz assim, Atos capítulo 9, versículo 15, disse-lhes porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei, Jesus falando, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Jesus chama Paulo e torna este homem, Paulo de Tarso, num verdadeiro missionário. Mas vamos adentrar um pouquinho mais a este tópico e vamos ver um pouco mais. Então, podemos ver, já está na sua tela, que através de seu ministério, a igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações. Barnabé, após ser enviado para Antioquia, aonde Deus estava bradando em Antioquia, Atos capítulo 11, aonde os cristãos são chamados, irmãos, são chamados inicialmente como cristãos, como sendo reconhecidos como cristãos. Atos capítulo 11, quando Barnabé vai para Antioquia para pastorear os irmãos que foram dispersos pela perseguição, foi enviado com Paulo também para o campo missionário, que nós podemos contemplar no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, que havia em Antioquia, estava em Antioquia alguns doutores, alguns mestres, e dentre eles foi chamado, Atos capítulo 13, versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o Paulo, de perseguidor até esta chamada missionária, até Atos capítulo 11, Barnabé, lembrando de Paulo, de Saulo que estava em Tarso. Há um processo muito longo. Paulo passa por uma grande fase da sua vida, não dá tempo de nós falarmos aqui. Ele passa por várias fases, mas certo que nestas fases o Senhor Jesus o comissiona, o Espírito Santo o comissiona para a obra missionária. E Atos capítulo 13, então, Paulo e Barnabé vão para o campo missionário. Muito bem, vamos concluindo o tópico de número 2, já está aí na tua tela a síntese do tópico 2, nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos, a obra missionária, nós vimos a sua obra, a sua relevância, vimos a relevância da obra missionária. Muito bem, queridos, vamos correndo, vamos andando, vamos para o tópico 3, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Vamos adentrar um pouquinho sobre isso daqui. Subtópico 1, as cartas de Paulo, as cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu suas cartas como um autêntico missionário. O seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Então o apóstolo Paulo, quando escreveu as suas cartas, Paulo tem um único objetivo. O propósito de Paulo qual que é? Instruir nos assuntos doutrinários e também prático a todos os irmãos e as igrejas a qual ele havia plantado. Senão
Então, acompanhe comigo alguns exemplos aí. Por exemplo, poderíamos falar de todas as cartas de Paulo, mas nós vamos falar somente sobre algumas. Por exemplo, carta de Paulo aos Romanos. Paulo fala de uma forma diretamente sobre a universalidade do pecado e também a universalidade da salvação. Gostaria de convidá-lo para que no capítulo 3, versículo 23, Paulo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Paulo apresenta de uma forma universal o pecado herdado por Adão, mas no capítulo 5, Paulo também apresenta a universalidade da salvação oferecida por Cristo. Um pecado entra por Adão, mas pelo segundo Adão o pecado é vencido. O primeiro Adão caiu no jardim, o segundo Adão venceu no deserto. O primeiro Adão morre em pecado, o segundo Adão morre para a vida e vida eterna. O primeiro Adão abraça o pecado, o segundo Adão, ele repreende e vence, derrotando o pecado. O primeiro Adão, ele passa pela morte e fica a morte o traga. O segundo Adão passou pela morte, mas no terceiro dia ele venceu a morte e está vivo e vivo para todo sempre. Muito bem, a carta também aos Efésios, nós podemos contemplar que na carta aos Efésios, Paulo fala sobre a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação, que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 14. Interessante que no templo em Jerusalém, na parte externa, quem tinha acesso ao templo era o povo judeu. O povo gentílico, eles eram barrados porque havia um pequeno muro em volta, um muro como se fosse um muro de separação. Havia este muro, um muro baixo, e os povos estrangeiros paravam e eram barrados naquele muro. Então era um muro de separação. Na morte de Cristo, quando Cristo vence, quando ele dá o brado na cruz, então diz a Bíblia que o véu rasga, mas não somente o véu se rasga, também o muro de separação perde a sua validade. Ou seja, nós temos acesso ao Pai, a unidade da igreja, muito clara na carta missionária aos Efésios. Também vamos ver na carta de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo e Tito, fala especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas inauguradas. Então, o mesmo Paulo que fala de uma forma categórica sobre a salvação, a universalidade da salvação, do pecado também, é o mesmo Paulo que escreve para pastores, como Timóteo e Tito, dando a ele conhecimento e habilidade prática para a convocação de novos líderes das igrejas inauguradas. Que coisa boa! Vamos caminhando, subtópico de número 2, nas cartas gerais. Por exemplo, na carta aos Hebreus, nós vimos que a carta aos Hebreus, o seu escritor, que nós não sabemos quem é, fala sobre a descontinuidade entre a antiga aliança e a nova aliança, enfatizando a nova aliança como uma aliança melhor. Então, nós vimos que Hebreus, também conhecido como o quinto evangelho, muitos teólogos citam que o seu teor é como quinto evangelho, porque enquanto Mateus, Marcos, Lucas e João apresentam o que Jesus fez na terra, Hebreus apresenta o que Cristo continua fazendo, intercedendo. Louvado seja o nome santo do Senhor, o que Cristo continua fazendo. Hebreus apresenta de uma forma muito clara como a nova aliança, o novo
pacto estabelecido com Cristo, ele é melhor ou superior à antiga aliança, e isto é de forma gloriosa. Vamos caminhando. A carta de Tiago, o grande pastor Tiago, contém a sabedoria prática do dia a dia para viver o Evangelho de Cristo. Também as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda de Jesus. É Pedro, este mesmo apóstolo, que outrora era um pescador, chamado, libertado, transformado, cheio do Espírito Santo, que agora nos asseguram a posição do povo de Deus e a esperança da igreja. Muito bem, estamos caminhando já para o nosso término, estamos no último subtópico, no Apocalipse, ou o livro das revelações. Nós vimos neste livro que o próprio Jesus, o Senhor Jesus, revela ao apóstolo João a conclusão da nossa longa jornada e o destino de toda a raça humana. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer algo aos irmãos. Há muitos que, por falta de conhecimento, por falta de ser aluno da escola bíblica, por falta de ser aluno de um curso teológico e não conhecer a palavra de Deus, alguns sentem medo de ler, medo de estudar o livro do Apocalipse, achando que é um livro de coisas muito complicadas, coisas que é muito sofrimento. Não, querido irmão, querido aluno, querido ouvinte, o livro de Apocalipse é um livro de esperança para a igreja do Senhor. O livro de Apocalipse é um livro de alegria, porque mostra-nos o que aguarda a igreja: o céu, a presença de Deus, a eternidade de gozo com alegria diante do Deus eterno. Então o Apocalipse é um livro de esperança, porque ele nos mostra a conclusão da longa jornada e o destino, e o nosso destino é o céu. Amém? Você que me ouve aí, você que me assiste, levanta uma das tuas mãos para o alto e diz: louvado seja o nome do Senhor, porque o meu destino é o céu, o meu destino é o céu. Somos falhos, fracos e pecadores, mas o Santo Espírito do Senhor habita em nós e todo dia Ele está nos preparando para nós irmos morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. João revela que Deus se interessa pela salvação de todos os povos, senão Apocalipse, no capítulo de número 5, este livro maravilhoso que nos mostra a bendita esperança, as benditas recompensas, o bendito galardão da sua igreja, da igreja do Senhor no céu. Eu quero ler com os irmãos capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9 e também o 10, diz assim: e cantavam um novo cântico e diziam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Apocalipse é a finalização, é a conclusão da nossa longa jornada, e no Apocalipse nós vamos ver que Jesus comprou tribos, nações e língua. O missionário Jesus Cristo, ou Yeshua, ele comprou e resgatou o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa boa! O nosso ímpeto evangelístico aflora e dá vontade
de glorificar. Louvado seja o nome do Senhor. Que aula abençoada. Vamos caminhando para o término. A síntese do tópico 3, nas cartas paulinas e gerais, bem como no livro de Apocalipse, vimos a grandeza da obra missionária. Então, esta aula tão importante, tão linda, tão clara, tão transparente, tão gloriosa, nos mostra a grandeza da obra missionária. O Espírito do Senhor traz à minha mente aqui agora, como um flash, quando você lê o livro A História da Igreja, você vai contemplar que haviam o Coliseu, haviam as arenas. O Coliseu, este nome dado, devido a uma grande estátua que havia naquele local, Colossos, então recebe o nome Coliseu. E nos coliseus romanos era onde havia peças de apresentação de circos, teatros, e também haviam Jogos Olímpicos. E neste local, no Coliseu, também os imperadores, querendo acabar com a igreja, destruir o povo cristão, lançaram muitos cristãos para serem devorados pelas feras, para serem mortos por animais selvagens. Mas diz-nos a história da igreja, que quando esses cristãos tombavam, morriam, derramavam seu sangue nas arenas, eles subiam vitoriosos para encontrar com Cristo vivo, como mártires morreram, e o seu sangue era lançado como semente do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Posso falar nesta importante manhã, nesta importante aula, que o sangue dos nossos irmãos eram sementes missionárias. Louvado seja Deus. O Coliseu não parou a igreja, o Coliseu não destruiu o cristianismo. Nada, absolutamente nada, nenhuma crise, nenhuma doença, ele irá parar a igreja. O próprio Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a nossa conclusão, a conclusão final. Você pode acompanhar comigo na sua tela, também na sua revista. O Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Meus irmãos, meu coração está saltando de alegria. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos frutos de um trabalho missionário. Você que está aí na tua casa me ouvindo, está aí com os olhos lacrimejante, está sentindo a mesma presença que o professor está sentindo aqui. Nós somos frutos, nós somos resultados de um trabalho missionário. Deus, para nos alcançar, Deus usou missionários, Deus usou alguém para nos alcançar aonde nós estávamos. Querido, você é um fruto missionário. Quero olhar para esta câmera, querido irmão, ouvinte, aluno, você e a sua família, vocês fazem parte de um plano missionário de Deus. Quero orar por tua vida, dando término nesta aula de número 4, nesta manhã. Que alegria, Espírito do Senhor, assim como eu sinto a tua presença aqui nesta hora, assim como eu sinto a tua graça, o sabor da tua presença aqui nesta manhã, eu peço ao Senhor, visita o lar deste irmão,
Visita a casa deste ouvinte agora, aonde houver um irmão assistindo esta aula de número 4. Oh Espírito do Senhor, abraça ele agora, renova o coração dele nesta manhã, enche-o da tua presença e do teu gozo, da tua graça. Venha renovando este aluno, este irmão, esta família, venha dando a tua presença, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Te dou graças, Senhor, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Sisaque Valadares. Te dou graças pela vida do teu servo, que é o pastor presidente desta tão linda igreja, Assembleia de Deus do Belém, em Rio Claro. Abençoe o teu filho e toda a sua família. Sê conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.